tudo bem? Este é o canal Arrisque e Rabisque e eu sou a professora Cleide. Aqui eu apresento o projeto Aquarela para Crianças. Se você ainda não sabe o que é o projeto Aquarela para Crianças, assista os outros vídeos aqui no canal e fique por dentro. Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Hoje é o nosso 7º exercício e este vídeo é direcionado para as crianças do projeto Aquarela para Crianças. No nosso 7º exercício, nós vamos fazer estes marcadores. Olha só que lindos! O que eu pensei? Dia 8 agora é o Dia Internacional da Mulher. Então, se você quiser presentear sua mamãe, sua vovó, titia, madrinha ou uma linda mulher que você conhece pelo Dia Internacional da Mulher, que tal fazer um lindo marcador de livros para presenteá-la? E também, aqui nesse espaço, você pode fazer uma dedicatória, escrever o seu nome e dar esse lindo marcador de presente para alguém. Nós vamos fazer 4 modelos. Então, um desses modelos, ou você pode utilizar os 4 para presentear, né, quem você quiser. Qual a mulher do seu coração, aquela mulher que você ama muito pelo Dia Internacional da Mulher. Então, vamos para o nosso exercício número 7? Então, nós vamos começar o nosso exercício número 7 e nós vamos fazer, então, os nossos marcadores de livros. Nós temos aqui já a nossa folha pronta, com todos os desenhos que nós já fizemos. A proposta é que você presenteie alguém que você goste com estes marcadores de livros. Lembrando que dia 8 próximo agora é Dia Internacional da Mulher. Então você pode presentear algumas mulheres, sua mãe, sua vovó, titias, professoras, né? Com um marcador de livro desse. E nesse espaço aqui, que está aqui em branco, você pode escrever uma mensagem. Feliz Dia Internacional da Mulher, ou parabéns, o nome da professora, né? Parabenizo pelo Dia da Mulher, alguma coisa assim. Você usa esse espaço aqui para escrever. Só uma dica: escreva primeiro a lápis, depois passe a caneta, tá bom? Para poder fazer bem bonito esses marcadores e presentear alguém que você gosta muito, tá bom? Olha, que é apropriada para lápis aquarelável, que ela não é muito dura. Nós vamos utilizar lápis aquarelável, vou utilizar da marca Staedtler, 12 cores, mas você pode utilizar o lápis aquarelável que você tiver. Pode utilizar as cores que você quiser também. Nós temos aqui a tabela, lembra que nós fizemos a tabela? E a tabela iria servir para futuros desenhos? Exatamente, através da tabela eu posso escolher aqui as cores que eu quero para fazer os meus marcadores, certo? Vamos utilizar água, papel para limpar o pincel. E vamos utilizar pincéis assim, mais ou menos. Deixa eu colocar aqui no guardanapo. Um mais fininho, porque nós temos espaços menores, como aqui os raios solares, que são menores, os corações pequenos. E outros, né, um pouquinho mais grosso, esse aqui um pouquinho mais grosso, esse aqui médio. Nós vamos vendo os espaços aqui e experimentando os pincéis. É assim que a gente faz. Se o pincel vai ficar, né, muito grosso e vai sair fora do espaço, a gente utiliza um pincel menor, tá bom? A gente vai vendo aqui os pincéis. E vamos escolher aqui as cores pela nossa tabela. Os corações, vamos fazer alguns de vermelho e outros de rosa. Lembra que eu pedi para numerar os lápis? O vermelho é número 8, esse é a minha tabela de cores. E esse número 3 aqui é esse rosa aqui. Então eu vou escolher os corações com essas duas cores. Lápis aquarelável, como é que a gente faz? A gente não pode molhar o lápis diretamente na água. A gente vai pintando o desenho sempre. Se eu quero fazer o degradê, eu vou fazer um pouquinho mais forte, depois vou diminuindo aqui o lápis para ficar um pouco mais fraco, certo? Então, com esses lápis que eu escolhi, eu vou começar a pintar.
Gosto de fazer sempre o lado esquerdo mais escuro. Então, eu começo pintando mais forte e vou diminuindo aqui e não pinto o coração todo. Sempre não pinto. Então, esses maiores vão ser vermelhos. Diminuo a força do lápis. Mais forte, menos forte. Porque nós vamos chegar a tinta do lápis aquarelável, né, pra cá, e esse lado direito aqui vai ficar mais leve. Mais claro. Nós podemos fazer 3 cores. Pegar esse outro rosa aqui, na nossa tabela, o meu é número 6. E vamos fazer aqui também. Podemos fazer cores diferentes. 3 cores de corações. Então, não pode pintar o coração todo. Agora a gente pega a nossa água, o nosso guardanapo, porque se for muita água, nós esquecemos de colar a fita crepe, mas ainda há tempo, porque nós não começamos ainda. Vamos colar a fita crepe. Pronto, fita crepe pronta, vamos começar a pintar. Para os corações maiores, eu posso usar esse pincel aqui um pouquinho mais grosso, certo? Então, molho, dá aquela batidinha para tirar o excesso, ó, limpa aqui e vamos começar. Nós vamos levar a tinta para o lado direito. Só que vai ficar muito escuro. Então, o que eu vou fazer? Limpar. Posso lavar um pouquinho, limpar, ó. Tiro o excesso da água e levo a tinta para não ficar tão escuro. Eu não quero o lado de cá mais claro. Dá uma misturadinha aqui no meio. Deixa eu chegar para cá para não dar sombra. Ó. Dá uma limpadinha. Pinta bem devagar. Dá uma limpadinha. E o lado de cá vai ficar mais clarinho. De novo. Vamos virar um pouquinho a folha. Peguei um pouquinho mais de água, peguei muito, vou secar um pouquinho para, ó, ficar mais clarinho. Depois que seca, ó, esse aqui já está secando, ele vai clareando, ele clareia. Vamos. Então, depois que secar, a gente pode escurecer um pouquinho mais do lado de cá. Enquanto isso, vamos fazer os outros. Vamos pegar um pincel um pouco, tirar aqui, um pouco mais fino. Ó, molha. Tira o excesso aqui no guardanapo. E vamos pintar aqui, ó. Tem muita água.
seca um pouco aqui. Molha de novo. Tira o excesso aqui e vamos fazer esse. Tira o excesso. Molha de novo. Tira o excesso. Mais uma vez. Tira o excesso no guardanapo. Agora vamos fazer os outros menores. Vou ficar com o mesmo pincel, vamos ver se vai dar. Tira o excesso. Se colocar muita água, atrapalha. Agora, nós podemos escurecer um pouquinho o lado direito. O que nós vamos fazer? Pega o lápis de cor vermelho e nós vamos escurecer. Com esse pincel fininho, nós vamos molhar um pouquinho. Ó, tira o excesso. Passa aqui na pontinha, o pincel na pontinha, ó. Ó. E molha esse lado aqui do coração. Esse lado aqui a gente quer um pouquinho mais escuro. Para poder ficar bonito, a gente molha um pouquinho lá. Tira o excesso para poder misturar um pouquinho aqui, ó. Isso, já misturou. Vamos pegar mais um pouquinho aqui. E vamos fazer mais escuro desse lado, ó. Molha um pouquinho só. Tira o excesso e dá uma misturada. Ó, aqui esse espaço aqui é maior. Então, ó, pega um pouquinho de tinta, tá seco, vou molhar mais um pouquinho. Molhou aqui, ó, não pode molhar muito. Muita água, tá vendo? Muita água. Pegar mais um pouquinho de tinta. Isso, agora o que eu vou fazer? Limpar lá o pincel na água, tirar o excesso aqui no guardanapo, para eu poder espalhar. Muita água. Vamos tirar um pouco dessa água com o pincel mesmo. Isso, pronto. Vamos agora escurecer com o número 3. Na minha tabela é número 3. Molha um pouquinho o pincel, passa aqui no lápis e molha o coraçãozinho. Deixa quieto lá, não vamos mexer nesse não. Esperar secar. Só molhou um pouquinho na ponta do lápis, deixa ele quietinho lá. Vamos fazer com esse aqui. Limpa o pincel, tira o excesso, molha a beiradinha aqui do lápis, pontinha do lápis e passa. A gente tá fazendo um lado ficar um pouquinho mais escuro.
Isso. Vamos misturar um pouquinho a tinta. Molha o pincel, tira o excesso e mistura um pouquinho. Molha de novo, tira o excesso, mistura a tinta um pouquinho. Isso, bem de leve. Isso, misturou. Depois que secar bem, nós vamos fazer o fundo, mas tem que deixar secar bem. Vamos agora fazer o sol. Usando a nossa tabela de cores, nós vamos usar o amarelo. Vamos misturar um pouco de laranja. E a nuvem é branca, porque nós vamos fazer depois o fundo de azul. Então, para o sol, só vamos usar o amarelo e o laranja. Como que nós vamos fazer? Vamos fazer a pontinha aqui de amarelo, todas as pontinhas de amarelo. Vem aqui, pinto todas as pontinhas de amarelo. E agora eu pinto as beiradinhas lá em cima de laranja. Só um pouquinho, pra gente poder fazer a misturinha. Só lembrando que depois que você fizer, posta nas redes sociais para eu poder ver, tá? E faz o comentário também aqui no vídeo, o que você tá achando, se tá achando fácil, se tá achando difícil, o que poderia mudar. Então, vamos fazer os raios solares. Molha o pincel, tira o excesso e vamos do amarelo para o laranja. Começa aqui na pontinha, vamos subir o amarelo, vamos misturar aqui com o laranja. Bem pouquinho, pronto. Limpa o pincel. Toda vez tem que limpar o pincel. Do amarelo para o laranja. Bem de leve. Se não limpar o pincel, mistura. O laranja é mais forte que o amarelo, vai misturar. Aí não vai aparecer o amarelo. No final, seu guardanapo fica todo molhadinho. Qualquer coisa, troca o guardanapo. Sempre limpa o pincel. Vamos virar um pouquinho a folha. Isso. Seca aqui. Fazer esse de lado de cá. Tira o excesso. Sempre molha e limpa o pincel. E tira o excesso, porque senão vai muita água. Isso. Agora nós vamos fazer... Seca aqui. Vamos fazer dentro do sol agora. O rostinho do sol. Nós vamos pegar... Não é sempre do mais escuro pro mais claro. O lado de cá não é mais escuro. Então, o lado de cá recebe a cor mais escura, que é laranja. Um pouquinho mais forte desse lado. Aí vai ficando de leve o lápis. Nós não vamos pintar todo o solzinho. Agora o amarelo,
que nós vamos fazer? O lado de cá é mais clarinho. Então aqui a gente começa aqui no meio, um pouquinho mais forte e um pouquinho clarinho. Deixa assim que agora nós vamos fazer uma misturinha. Essa misturinha a gente tem que ter cuidado com ela. Vou pegar o pincel um pouquinho mais grosso, ó, esse aqui mais grosso, porque eu tenho um espaço maior. Vou molhar e vou começar do amarelo, que o amarelo é mais claro. Eu não fiz aqui também, no raio solar, do amarelo pro laranja? Mesma coisa aqui, vou começar do amarelo. Tira o excesso e vamos pintar o amarelo primeiro. Ó. Pintou o amarelo, vou tirar um pouco o excesso, um pouquinho mais de água e vou fazer ficar clarinho aqui. Agora eu vou misturar esse amarelo com laranja. Então eu vou molhar o pincel de novo e vou misturando, ó. Começou a misturar, tá vendo? Um pouquinho mais de água limpa. E vamos levar a tinta laranja aqui pro final, para ficar um pouquinho mais escuro. Isso. Molha, limpa e faz uma misturinha aqui no meio, ó. Uma misturinha devagarzinho aqui no meio. Pronto. Deixa secar. Enquanto isso, nós vamos fazer a flor. Vamos fazer a flor. Para a flor, a gente pega a tabela de novo. Que cor que eu quero a pétala da minha flor? Esse número 3 aqui é o que eu gosto mais. É um rosa, né? Um rosa meio lilás. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui. Então, vou fazer a minha flor assim. Por dentro do miolinho amarelo. E as folhas verde claro com verde escuro. Olhando aqui a minha tabela. E depois aqui a terra nós vamos fazer aqui bege claro com um pouquinho de marrom. Então essas são as cores que nós vamos usar aqui na flor. Vamos começar pelo miolo. Sempre o lado esquerdo não é mais escuro e o lado de cá mais claro. Então você pode fazer o contrário, mas eu estou fazendo assim porque eu prefiro assim, o lado de cá mais escuro. Então aqui eu vou passar um pouquinho de amarelo e vou deixar. E vou usar o pincel mais fino, porque o meu espaço é pequeno. Então eu pego aqui, molho, vou chegando a tinta pra cá e vai clarear. Agora vamos fazer as pétalas. O lado de cá sempre mais escuro. Então eu começo passando um pouquinho mais escuro aqui, um pouquinho mais claro do lado. E chega. Ó. Um pouquinho mais escuro aqui, vai clareando. Aqui é mais escuro. E aí vai ficando mais leve, ó. Esse lado aqui escuro vai ficando mais leve. Vamos fazer esse aqui escuro, ficando mais leve. E esse lado aqui escuro, mais leve. Vamos pintar então. Vamos fazer com esse pincel aqui um pouquinho mais grosso. Tiro o excesso. Vamos começar aqui nessa pétala. Aqui vai ficar mais escuro, tá vendo? Tira um pouquinho, molha, tira o excesso e vai clarear. Chega aqui no final, tá clarinho. Molha, tira o excesso. Tira mais um pouquinho do excesso de tinta para poder clarear até o final aqui, ó.
final ele fica clarinho. Molha. Tira o excesso no guardanapo. E agora vai clareando aqui na pontinha. Tira aqui o excesso. De novo, tem muita tinta, tá vendo? Isso, molha de novo, seca um pouco. Tem muita tinta, tira um pouco da tinta e vai clareando aqui até chegar aqui mais clarinho. Aqui agora, tira um pouco. Molha de novo. Pronto, agora nós podemos fazer aquele processo. Pega o lápis, molha um pouquinho o pincel, passa na beiradinha, tira o excesso, passa na pontinha do lápis e vamos escurecer mais um pouquinho aqui, ó. Essa parte da flor que a gente queria um pouquinho mais escuro. Passa e deixa secar. Deixa secar muito não, daqui a pouco a gente vai voltar para misturar. Molhar mais um pouquinho, já tá seco. Tá muita água, excesso de água. Tira um pouco. Isso, tá vendo? Ficou mais escuro aqui essas partes aqui. A gente pega agora o pincel, molha, tira o excesso e vamos fazer uma misturinha. Ó, só passar aqui um pouco que ela vai misturando, ó. Vai olhando se o pincel não tá muito molhado. Isso, fez uma misturinha, deixa assim, deixa secar. Agora nós vamos fazer as folhas. O lado de cá mais escuro e o lado de cá mais claro. Então, verde escuro. E um pouquinho de verde claro. E esse lado todo claro. Um pouquinho só. Vou pegar o pincel um pouco mais fino. Só que aí eu preciso começar a pintar do verde claro pro verde escuro. Então eu vou molhar, tiro o excesso. Primeiro o verde claro. Agora vai misturar com o verde escuro. Para a pontinha ficar escura. Isso, deixa secar. Esse aqui é todo verde claro, limpa bem o pincel. Deixa secar.
Nós não vamos fazer o caule da flor agora, porque tá molhado aqui, vai misturar. Vamos fazer a terrinha. Nós vamos virar um pouco aqui. Marrom. E um pouquinho desse clarinho aqui, ó. Vou pegar o pincel um pouco mais grosso, do claro pro escuro. Então, vou começar a misturar esse begezinho claro aqui. Misturei, tá vendo? Eu vou encontrar com o marrom. Ó, já tá misturando com o marrom. Deixa secar. Vamos ver o que vai acontecer. Enquanto seca tudo, vamos fazer esse aqui, que é o estilo africano. Para este desenho aqui, estilo desenho africano, nós vamos usar 3 cores. Azul, laranja e verde claro. Azul claro, laranja e verde claro. E nós vamos combinar essas cores aqui neste desenho. E vamos fazer com um pincel mais fino. Como que nós vamos combinar? Vou virar a folha porque fica mais fácil de desenhar. Nós vamos fazer primeiro um de cada cor aqui, né? Um laranja, um verde e um azul. Então, laranja, não pinta muito, pinta claro. Aí é verde. Pinta só uma parte, só a parte de baixo, no caso. Azul, só um pouquinho. Aí de novo, laranja. Verde. Azul. Laranja. Verde e azul. Vamos assim até o final. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, mas vocês façam bem devagar, tá? Pronto, agora nós vamos pintar. Não podemos misturar, então nós vamos fazer uma cor por vez. Água para misturar. Nós vamos fazer todos os laranjas. Então, ó, limpa bem o pincel e vamos aos laranjas. Bem devagar. Agora nós vamos começar o verde. Tiro o excesso. O verde eu vou ter que molhar de novo. Você pode fazer com a cor que você quiser, tá? Não precisa ser com essas cores aqui, não. E posta seu trabalho para eu poder ver. Me marca nas redes sociais para eu ver o seu trabalho, para ver como que tá ficando, hein? Isso. Agora secou. Se eu for fazer o azul e esse lado aqui tá molhado, eu vou borrar. Então, eu vou virar a minha folha, que a aquarela é assim. A
Aquarela a gente tem que ter paciência para deixar secar. O bom é deixar secar. Então, a gente pode deixar secar um pouco, depois a gente continua. Molha aqui o pincel. Vamos fazer o azul. Vamos fazer aqui agora, daqui pra cá, pra poder minha mão não borrar. Isso, a florzinha do lado de cá já tá seca, eu posso colocar a mão e não vai borrar, tá vendo? Se tá molhado, deixa secar, depois continua. Vamos ao azul. Para não misturar uma cor na outra, as outras cores precisam estar secas. Se eu ver que tá molhado, não vou fazer, porque senão vai borrar. Agora vamos virar a folha para fazer o lado de cá. Vamos fazer de baixo para cima. Olha, tira o excesso. Isso. Agora, vamos deixar secar. Vamos deixar secar um pouco, porque nós vamos fazer aqui essa parte do meio, não pode borrar. Limpa o pincel. E lembrando que ainda nós vamos fazer aqui o fundo desses outros 3 aqui que nós já fizemos. Vamos fazer o fundo e depois nós vamos ainda finalizar aqui embaixo. Enquanto isso, deixa secar. Bom, agora que já secou aqui toda essa parte que nós fizemos aqui do lado, vamos fazer essa parte aqui do meio. Seguindo as mesmas cores, né? Laranja, verde, laranja e azul. Vamos fazer de azul aqui, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Aqui de laranja. Vamos usar esse pincel aqui, que não é tão grosso, e o nosso papel. E vamos começar.
Molha mais um pouquinho. Isso. Agora, enquanto ainda está umedecido, nós vamos fazer aquele truque. Molha um pouquinho, passa na pontinha aqui. E vamos fazer assim umas batidinhas assim, ó. Com um pouquinho de água. Pra dar um efeito aquarela. Um pouquinho só. Isso. Deixa ele secar para ver qual o efeito que vai dar. Limpa o pincel. Vamos fazer o outro lado. Molha o pincel. Né? Tira um pouco o excesso. E vamos fazer o laranja. Molha mais um pouquinho. Deixa secar, que esse ficou mais forte. Deixa secar. E aqui por dentro nós vamos fazer de verde. É um espaço maior. Então, nós vamos fazer sempre do lado esquerdo um pouco mais apertado, né? Um pouco, aperta mais o lápis e vai tirando, ó. Aperta aqui. Isso. Agora nós vamos usar um pincel um pouquinho mais grosso. Esse aqui não. Vamos usar esse aqui um pouquinho mais grosso. Vamos ver como vai ficar aqui a textura, ó. Vamos aqui, né, passando o pincel e vamos ficando desse lado de cá mais clarinho. Isso. Tira o excesso aqui. Porque senão, molha lá de novo, tira o excesso, que senão escorre. Ó, molhou. Vamos fazendo aqui. Ficar um pouquinho mais ralinho aqui. Molha de novo. Para evitar muita água no pincel, a gente molha mais a pontinha do pincel, né? Molha ele todo lá. Se molhar ele todo, igual eu tô fazendo aqui, dá uma batidinha. Tira aqui o excesso aqui, ó, dessa parte metálica, para evitar escorrer. Isso. Agora vamos àquele nosso segredinho, né? Um pouquinho aqui na ponta do lápis. Aí a gente faz aqui, ó, que fica um pouquinho mais escuro. Aí o que a gente faz para espalhar? Pouquinho de água, pouquinho de água. Com a pontinha do pincel. Isso, um pouquinho de água. Molha aqui, ó. Isso, agora molha mais um pouquinho. Passa aqui, molha um pouquinho o pincel. E escorre, ó. Mistura, faz uma misturinha. De novo aqui na pontinha. Aqui, ó. Que aí ele pega mais um pouquinho de tinta, fica um pouquinho mais escuro. Molha um pouquinho e mistura aqui. Molha aqui na pontinha. Passa, ó. Pegou um pouquinho de tinta. Molha um pouquinho o pincel. E dá uma espalhadinha aqui, ó. Isso. Pronto, a gente faz o degradê e deixa secar. Enquanto seca aqui, nós vamos fazer agora a segunda parte dos nossos marcadores, que são os fundos, tá bom? Esse vermelho aqui, nós vamos fazer um fundo. E agora, hein? Vamos olhar a nossa tabela? Vamos fazer um fundo bem clarinho. Esse aqui, ó. Esse. Agora vamos virar aqui um pouco a folha, porque nós vamos fazer... Ou a gente desenha
tudo assim ou tudo assim. Não pode fazer vertical e horizontal ao mesmo tempo, não. Então, eu vou fazer só na horizontal. E sempre em alguns lugares, porque nós vamos espalhar a tinta. Então, a gente faz somente em alguns lugares, ó. Aqui no meio, aqui do lado. Agora, nós vamos descer e vamos fazer até o final. Um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais fraco. Mais fraquinho. Bem fraquinho. Agora, vamos fazer. Continua com a folha virada. Mistura aqui o pincel aqui na água. Tira o excesso e vamos pintar de cima para baixo. Vamos espalhar essa tinta aqui. Põe um pouquinho mais de água. Não pode muita água, porque senão vai passar para dentro do coração. Pode misturar. Então, vai fazendo assim, ó. Entre os corações aqui, a gente vai espalhando a tinta. Molha mais um pouquinho. Molha. Pega um pouquinho de tinta, espalha aqui. Vamos espalhar aqui no meio. Molha mais um pouquinho. Sempre molha, não muito. Se vê que tá muita água no pincel, seca com o guardanapo. Isso, molha. Vamos espalhar bem aqui, ó. Aqui pode colocar mais um pouquinho de água, né? Vai fazendo assim com o pincel, ó. Nunca o pincel em pé, pincel sempre de lado. Espalhar essa tinta até o final, um pouquinho mais de água. Embaixo vai ficar super clarinho. Espalha bem aqui. Isso, deixa secar para ver como vai ficar. A aquarela fica manchadinha assim mesmo, tá bom? Agora nós vamos fazer o do sol com pincel azul. Pinta só um pouquinho, porque senão mancha por dentro do sol. Bem devagarinho. Agora nós vamos fazer assim, ó. Um pouquinho mais fraco. Vamos espalhar. Bem devagar. Espalhando a tinta. Vai descendo a água.
Um pouquinho mais de água. Não pode muito. Se tiver muito, seca com guardanapo. Mais um pouquinho. Aqui a gente pode colocar um pouquinho mais de água. Espalhar bem. Mais água. Vai fazendo o pincel assim, ficar em círculos, fazendo assim ou assim, ó, espalhando assim, ou assim em círculos. Nós vamos descer essa tinta. Molha mais, molha bem. Isso, que aí vai espalhar. Embaixo vai ficar bem clarinho. Isso. Nós vamos agora deixar a nuvem branca, mas nós vamos fazer uma pontinha de azul só na nuvem. Um pouquinho só, ó. Só nas pontinhas aqui, um pouquinho de azul. Isso. Só. Mais um pouquinho, molhar aqui um pouquinho. Passa um pouquinho só, faz aqui nessas pontinhas aqui só. Isso, deixa a nuvem assim. Isso. Vamos pintar uma coisa que nós esquecemos, né? O caule da flor. Vamos fazer o fundo primeiro, depois o caule da flor. Nós vamos fazer esse fundo também de azul. Como se ela tivesse plantada no chão e tivesse o céu azul atrás. Molhando. Vamos espalhar a tinta. Agora deixa secar. Enquanto seca, nós vamos fazer aqui
Aqui embaixo nós vamos fazer também com esse bege clarinho aqui, ó. Pra emendar com esse, né, da terrinha onde está plantada a flor. Descendo a tinta, aqui embaixo vai ficar muito clarinho. Isso. Pronto. Agora, nós vamos fazer esse fundo aqui. Vamos fazer ele de verde claro, continuando aqui. Esse verde aqui. Um pouquinho de tinta aqui, ó. E vai ficar bem clarinho aqui embaixo. E esse espaço aqui vai ficar reservado para fazer uma dedicatória. Vai escrever alguma coisa que você quiser escrever aqui. Bom, agora é só deixar secar. Estão prontos os nossos 4 marcadores. Tem um espaço aqui em branco na sua folha que você pode fazer o desenho que você quiser. Usa a sua imaginação e depois vai me mostrar, não é? Eu te dei 4 opções. Essa aqui você vai criar do seu jeito, vai fazer um desenho bonito aqui, que aí você vai ter 5 marcadores de livros. Daqui a pouco vai secar e nós vamos recortar os nossos marcadores. Nós vamos tirar a fita e vamos recortar. Vamos esperar secar. Vamos pintar o caule da flor, que eu acabei esquecendo. Vamos colocar aqui um verde mais escuro, desse lado aqui. Pegar um pincel mais fino. Pronto. Deixa secar. Já ensinei para vocês das outras vezes, mas é bom relembrar. Nós tiramos sempre para fora, para não rasgar o papel. Então, nós vamos tirar para fora. Mesmo assim, costuma rasgar um pouquinho. Vamos tirar mais devagar. Então, aqui estão os nossos marcadores de livros. Agora nós vamos recortar os marcadores para ver como vai ficar recortado. Se você tiver dificuldade, peça um adulto para te ajudar, tá bom? Então, eu vou cortar aqui na linha. E aqui, olha só, não tem essa pontinha aqui? Agora que vai parecer mesmo um marcador de livros. Que marcador de livros geralmente tem essa pontinha. Aqui em cima a gente pode acertar também. Isso, olha só como ficou. Aqui você escreve uma mensagem para a pessoa que você vai presentear com esse marcador. Se você for presentear pelo Dia Internacional da Mulher, que já está próximo, você escreve uma mensagem aqui para a mulher que você quer presentear. Se você quiser presentear outra pessoa, você pode escrever uma outra mensagem aqui referente à data que você está presenteando ou o motivo que você está presenteando a pessoa. Se for pelo aniversário, parabeniza pelo aniversário, ou o que você quiser escrever, uma mensagem aqui bonita também. Vamos cortar os outros?
E nós temos aqui os nossos marcadores. Ainda tem espaço para fazer mais um, né, na folha. E utilizamos para escolher as cores a tabela que foi feita no exercício 4. Então é isso aí. Vamos fazer marcadores de livros bem bonitos. Assim que você fizer, poste nas redes sociais que eu quero ver, tá bom? Até o próximo exercício. Tchau!